Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isto, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhe disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo a nos iluminar, para que possa abrir a nossa inteligência, sejamos capazes de compreendermos esta palavra que acabamos de ouvir. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do terceiro domingo da Páscoa. E durante todo este tempo, encontraremos os relatos que nos apresentam as experiências que os discípulos fizeram depois da ressurreição de Jesus. Quem participou da missa no domingo passado, ouvia no trecho do Evangelho o relato que nos contava a história de Tomé. No primeiro momento Jesus aparece aos discípulos, Tomé não estava. Depois, quando ele chega, os discípulos contam o que tinha acontecido e Tomé não acredita. E vai dizer: "Se eu não colocar a minha mão nas marcas dos pregos, se eu não tocar o lado aberto, eu não acreditarei." Depois Jesus aparece uma segunda vez, já com a presença de Tomé, e lhe possibilita um caminho de conversão. Tomé se arrepende e diz: "Meu Senhor e meu Deus." E agora o trecho que nós acabamos de ouvir nos apresenta mais um relato deste grande acontecimento, da experiência que os discípulos fazem com Jesus ressuscitado. Então, Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Antes de nós entrarmos no texto, nós precisamos abordar a primeira parte
deste capítulo, porque aqui nós já estamos da metade do capítulo para o final. A primeira parte do capítulo 24 vai nos narrar a caminhada de 2 discípulos de Jerusalém para Emaús. Então, depois que Jesus morre, os discípulos ficam desorientados. E agora, o que nós vamos fazer? 2 deles deixam Jerusalém e vão para Emaús, que era um povoado aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. E assim que eles começam a caminhada, Jesus caminha com eles. Só que eles não reconhecem que era Jesus. E aí Jesus pergunta: o que vocês conversam pelo caminho? E eles responderão: mas será que você é o último forasteiro de Jerusalém, que não sabe o que aconteceu nestes últimos tempos? Jesus, o Filho de Deus, que foi entregue às mãos das autoridades, foi condenado, foi morto, e ele nos disse que ressuscitaria no 3º dia, e até agora, nada. Então vão desabafar a sua angústia, a sua frustração, diante daquele projeto que eles tinham idealizado e que não havia cumprido. E aí Jesus dá uma chamada de atenção: como vós sois lentos para crer. Mais uma vez, a questão da fé. E aí Jesus repete o que já tinha dito a eles por 3 vezes: o anúncio da sua paixão, que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar. E quando eles chegam em Emaús, Jesus faz que vai continuar a caminhada, e eles dizem para Jesus: olha, a noite já vem chegando, o dia está indo embora, fica conosco. E Jesus aceita esse convite. Quando eles entram, vão fazer o momento da refeição, Jesus toma o pão, e ao partir o pão, os olhos dos discípulos se abrem. E aí eles vão reconhecer que aquele que caminhou durante todo aquele trajeto não era uma pessoa qualquer, não era um anônimo, mas era Jesus. E depois desta experiência com o ressuscitado, estes 2 discípulos voltam correndo para Jerusalém para contar aos demais companheiros o que eles tinham experimentado. E por que é importante nós apresentarmos este pano de fundo? Porque agora nós vamos para o texto, e o texto é continuação deste relato dos discípulos de Emaús. Agora é a chegada deles em Jerusalém para contar a experiência que eles tinham feito. Então agora nós vamos voltar ao texto para bebermos desta fonte que hoje quer nos saciar diante da nossa sede, diante das nossas buscas, diante da nossa caminhada, como aconteceu com aqueles discípulos. Versículo 35. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Então, isso que eu acabei de explicar para vocês. Versículo 36. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Como no domingo passado, nas 2 aparições de Jesus ressuscitado, como que ele saúda os seus discípulos? A paz esteja convosco. Novamente, ele aparece, os 2 discípulos que chegaram de Emaús se assustam, porque novamente Jesus vai aparecer aquele grupo e saúda com esta mesma palavra: paz. E eu lhes dizia no domingo passado que esta saudação da paz não é apenas ausência de conflitos,
Mas a paz do ressuscitado significa a plenitude que é capaz de realizar cada pessoa humana. E hoje, diante das nossas buscas, dos nossos questionamentos, diante daquela sede, daquela fome que brota do nosso interior, é necessário que esta saudação de Jesus ressoe nos nossos ouvidos e caia no nosso coração. A paz esteja convosco. Irmão, irmã, todas as vezes que o seu coração estiver muito agitado e atribulado, coloque a sua mão sobre ele e repita: a paz esteja comigo. Todas as vezes que você estiver muito ansioso, ansiosa, diante das suas responsabilidades, dos seus afazeres, coloque a sua mão sobre o seu coração e vai repetindo isso: a paz esteja comigo. Porque de fato a experiência da Páscoa e da ressurreição não é uma realidade utópica que somente este grupo experimentou há 2000 anos atrás. Não. Esta é uma realidade de graça, de vida, de ressurreição acessível a todos aqueles que creem em Jesus. E é desta paz que o nosso coração precisa, diante de todo esse contexto de pandemia, diante de tantas provações que nós temos passado, diante das agitações que brotam interiormente, pelo contexto das notícias, pelas pessoas que estão à nossa volta, que de repente se contaminam, por tantas pessoas queridas que perderam a sua vida, e é desta paz que a palavra de Deus hoje está nos falando. Depois, voltemos ao texto. Os discípulos ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Aqui o Evangelho nos apresenta o que se opõe à paz: o medo e o susto. Se vocês observarem também nos relatos da ressurreição, uma outra frase que Jesus repete várias vezes é esta: não tenhais medo. Os discípulos, que ainda não tinham visto Jesus ressuscitado, se assustaram, ficaram com medo e logo imaginaram que era um fantasma. O que é um fantasma? É uma realidade criada pela nossa imaginação que não existe. Eu sempre gosto de dar o exemplo das crianças. De repente vocês são pais, mães, avós, e as crianças pequenas, de repente, elas ficam com medo, quarto escuro, e aí logo o medo que toma conta do coração da criança atiça a sua imaginação e ela começa a ouvir vozes, ela começa a ver imagens. Mas se a mãe ou o pai chega, acende a luz, o fantasma vai embora. Se o pai e a mãe pega a criança, põe no colo e leva para a sua cama, o fantasma vai embora. Por quê? Porque é uma realidade imaginária criada pelo medo. E por que nós devemos compreender esta realidade? Porque nós não podemos passar uma vida toda achando que Jesus é apenas um fantasma. Não podemos nos tornar reféns do nosso medo, que nos assombra, que nos assusta, que aguça a nossa imaginação para criar realidades imaginárias que não são reais e que muitas vezes nos maltratam e nos fazem muito mal. Irmã, irmã, não queira que Jesus seja um fantasma na sua vida. Não seja
aquele ou aquela que se permite ser dominada pelo seu medo, que te aguça também no que diz respeito ao imaginário, criando imagens, personagens que não vai te fazer bem. Portanto, repitamos com o Senhor: a paz esteja contigo. Porque é esta paz que dissipa o medo, é esta paz que manda embora as assombrações, é esta paz que nos dá a verdadeira alegria que nós buscamos diante desta realização plena que o coração humano almeja. Não seja vítima do seu medo, não seja vítima das suas assombrações e dos seus fantasmas, mas permita que neste tempo pascal a luz do ressuscitado te ilumine e dissipe tudo isso, te dando uma autêntica experiência que os discípulos experimentarão neste momento. Olha que interessante agora o versículo 38. Jesus percebeu tudo isso. Jesus percebeu o medo, Jesus percebeu o susto, Jesus entendeu que eles estavam achando que ele era um fantasma, e agora Jesus vai dizer: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Duas realidades que nós experimentamos constantemente. A realidade da dúvida, a primeira delas. Podemos questionar, diante das dificuldades da vida, ou até mesmo desta que estamos experimentando da pandemia, quantas vezes eu já duvidei da existência de Deus? Quantas vezes eu já pedi para que Ele me provasse quem Ele era, ou que Ele pudesse fazer? E estas dúvidas vêm a calhar com a segunda característica: preocupação. Então, se nós pegarmos os dois últimos versículos, olha o que o Evangelho nos apresenta: susto, medo, fantasma, preocupação e dúvida. Será que alguém aqui na igreja já experimentou ao menos uma destas 5 realidades? Com certeza. Todos nós, ao menos uma, já experimentamos. Padre, e por que esta provocação? Porque nós não podemos ficar engaiolados diante destas 5 situações. Mas a força do ressuscitado precisa nos alcançar de tal forma que seja capaz de nos libertar desta gaiola, desta prisão. E hoje, iluminados pela força desta palavra, mesmo quando estamos com medo, mesmo quando levamos algum susto, mesmo quando temos dúvidas, mesmo quando as preocupações nos tiram o sono, a fome e a paz, mesmo quando os fantasmas aparecem, nós não estamos sozinhos, porque o Senhor está no nosso meio. E Ele vem agora para mudar esta realidade. Porque aí de repente você poderia perguntar: o que eu preciso fazer quando eu estou com medo? O que eu preciso fazer quando eu estou assustado? O que eu preciso fazer quando tem dúvida e preocupação no meu coração? O que eu preciso fazer quando tem muito fantasma me rondando? Agora Jesus vai te responder. Olha que interessante, versículo 39 e 40. Mas Jesus disse:
Por que estáis preocupados? E por que tem dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. A pedagogia do ressuscitado, diante de todas estas 5 características que nós acabamos de apresentar, é uma provocação que nos interpela a uma experiência que é de fé. Os discípulos, passando por tudo isso que nós acabamos de refletir, se encontram com o ressuscitado e agora ele vai lhes mostrar as mãos e os pés que foram machucados e cravados no madeiro da cruz. Eu dizia na pregação do domingo passado que o Deus ressuscitado era o Deus marcado, era o Deus crucificado. E o preço que ele pagou para que nós tenhamos a paz esteja convosco, foi este daqui, ó minha gente. Mostrar os cravos, a marca dos cravos, mostrar a marca dos pregos, é para legitimar que a sua obra salvadora custou o máximo de si, ou seja, a entrega da sua vida. Uma ressurreição marcada por feridas curadas. Vou repetir: uma ressurreição marcada por feridas curadas. E aqui o padre vai parar para uma reflexão, porque ela é muito pertinente para a vida. Cada um de nós que aqui estamos, no decorrer da nossa história, passamos por traumas, por situações que nos marcam de tal forma e que algumas delas geram em nós feridas e machucados. Então, façamos o exame de consciência, independente da sua idade. Quais são as suas feridas? Quais foram os machucados que você experimentou durante a sua história? Quais foram as feridas que te machucaram e que te marcaram? Por que isso, padre? Porque a obra da ressurreição é uma obra que cura, é uma obra que sara estas feridas. Ficam as marcas, porém os machucados são curados. E hoje, fazendo uma reflexão da nossa história, olhemos para os nossos cacos, para aquilo que foi quebrado, para aquilo que foi ferido, já não mais para vivermos como vítimas destas feridas, destes cacos, destes machucados, mas de olharmos para as mãos do ressuscitado, que estão marcadas pelos cravos da cruz, e permitir com que estas mãos marcadas e curadas, com que estas mãos ressuscitadas, nos recomponham de tal forma, para que nós vivamos como curados, como sarados. Porque de fato, os acontecimentos que passam, eles não podem ser apagados por uma borracha.
Jesus foi crucificado, Jesus foi morto. Por mais que ele ressuscitasse, nós não poderíamos dizer que isso não aconteceu. Mas a ressurreição cura a ferida e liberta da morte para a vida. E é deste olhar de ressuscitado que cada um de nós precisamos para reler a nossa história. Então aquilo que já passou na sua vida, de fato não pode ser mudado, porque já passou, é passado. Mas a forma como você reler estes fatos, que você os compreende, isto pode ser mudado. Porque uma nova leitura destes acontecimentos me possibilitarão uma nova compreensão de quem eu sou, uma nova compreensão da minha vida, e até mesmo uma nova forma de ser e de viver. Isto é Páscoa, isto é ressurreição. Nesta Eucaristia, cada um de nós que aqui estamos, devemos olhar para Jesus e, como um barro, nos colocarmos nas mãos deste divino oleiro, que é o Cristo ressuscitado, que vai nos pegar por inteiro, que quer abarcar a nossa história na totalidade de quem nós somos, que considera as nossas alegrias, as nossas vitórias, as nossas conquistas, mas que também quer receber as nossas chagas, os nossos machucados, as nossas feridas, os nossos cacos quebrados, e nestas mãos marcadas pelos cravos da cruz, pelos pregos, mas nesta mão ressuscitada, Ele quer fazer de nós uma nova criatura. Ele quer fazer de nós um homem novo, uma mulher nova. Por isso que na ressurreição de Cristo, todos nos tornamos uma nova criatura. Olha que alegria, em plena pandemia, ouvir uma palavra de ânimo e de esperança como é esta do Evangelho. Porque esta obra era a obra que Jesus queria fazer na vida dos discípulos. Machucados e feridos por todo o sofrimento que enfrentaram em Jerusalém, desiludidos com o próprio Cristo, porque aquilo que eles almejavam no seu discipulado não foram alcançados, estavam feridos, machucados, quebrados aos cacos, e agora Jesus diz para eles: olhai aqui, olhai as minhas mãos, olhai os meus pés. E aí os discípulos começam a entender. E eu e você precisamos desta experiência. Antigamente, quando a maioria das pessoas viviam na roça, para você conhecer uma pessoa, ela nem precisava se apresentar, bastava você olhar nas suas mãos e nos seus pés. Se ao cumprimentar uma pessoa, você pegava na mão, logo via ali os calos, os machucados, a mão grossa, você já entendia: ah, essa pessoa é justa, é honesta, é uma pessoa que trabalha muito. Olha as mãos do seu fulano. Não era assim que nós dizíamos? Por quê? Porque as nossas mãos e os nossos pés revelam quem nós somos. E agora Jesus vai mostrar o que para os discípulos? As suas mãos e os seus pés. Aonde estavam marcados aquilo que Ele teve que pagar como o preço da nossa paz. A paz esteja convosco. Mas o Evangelho não termina por aqui. Vamos lá? Segunda parte. Eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. A pedagogia de Jesus aqui agora: pedir um peixe assado e comer. No primeiro momento, o que os discípulos acharam? Que Jesus era o quê? Fantasma.
Fantasma come, gente? Não. Então Jesus faz aqui uma provocação. Olha, eu não sou fantasma, fantasma não come. Claro que o Evangelho é muito mais amplo, para que nós entendamos que Jesus não é uma alma penada, que Jesus não é um fantasma, mas que a nova condição que Ele está agora de ressuscitado, é uma condição que alcança a sua alma e que alcança também o seu corpo. Claro, um corpo diferente daquele de antes, porque agora é um corpo glorioso, é um corpo ressuscitado, para que nós entendamos que esta obra de ressurreição vai alcançar num primeiro momento a nossa alma e depois o nosso corpo. Por mais que morramos e sejamos enterrados num cemitério, que com o passar dos anos os restos mortais serão carcomidos, mas na ressurreição dos últimos tempos, os nossos corpos também se tornarão gloriosos em Cristo Jesus, na sua segunda vinda, nos fins dos tempos. E os discípulos são provocados a esta reflexão. Mas eu gosto muito de um texto de São Gregório Magno, que vai nos dizer o seguinte: que o peixe simboliza a paixão de Cristo, Ele que foi o mediador entre Deus e os homens. E Ele se dignou se esconder nas águas do gênero humano, aceitou assumir a nossa condição humana, ser semelhante a nós, e diante do seu sofrimento, com o laço estreito da sua morte, que assumiu a nossa morte, foi como que posto no fogo pelas dores que sofreu na sua paixão. Por isso, o peixe assado. Um significado teológico para este elemento que o texto nos apresenta. O próprio Cristo, simbolizado e prefigurado neste peixe assado diante da sua paixão. E agora, ele vai dar uma catequese, ele quem? Jesus, para os discípulos. Olha que interessante. Versículo 44. Depois disso, disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Diante da incompreensão dos discípulos, de não entenderem tudo isso que estava acontecendo, porque de repente ia além da capacidade da própria razão, Jesus tem muita paciência. Jesus não fica bravo com eles dizendo: vocês foram testemunhas de tudo que eu passei, de todo o meu sofrimento, e agora eu estou ressuscitado e vocês não acreditam que sou eu? Porque se fosse nós, nesse caso, puxaríamos as orelhas dos discípulos e ficaríamos bravos. Jesus não. Jesus entendia que ficar bravo, que chamar a atenção, que danar, não resolveria o problema dos discípulos. Porque aonde Jesus precisava chegar? Na inteligência. Para que eles compreendessem, e compreendendo, seriam capazes de aderir, de acreditar, de experimentar o dom da fé. E qual é a pedagogia que Jesus utiliza para que eles alcançassem esta nova compreensão?
lhes falando da Escritura. Tudo aquilo que foi predito na lei, nos profetas, nos salmos, ou seja, em todo o Antigo Testamento, já era um prelúdio, uma prefiguração do quê? Da missão salvadora de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. E por que é importante nós nos atentarmos a este detalhe? Porque se nós não permitirmos com que a Escritura nos fale ao coração, Jesus será para nós um fantasma. Se nós não permitirmos com que a Escritura nos fale a cada dia, de repente podemos ficar até alegres, extasiados, num êxtase que pode ser considerado até espiritual, mas não passará disso, porque depois o efeito do êxtase acaba. E agora é necessário um elemento fundante, é necessário agora um alicerce bem edificado para construir esta nova relação e esta nova experiência, fruto da ressurreição, porque é a própria palavra e a experiência que fazemos com ela que autentifica a presença do ressuscitado em nós. A presença do ressuscitado conosco. E diante desta obra, como o oleiro faz com o barro, de reconstrução, de ressignificação, de releitura e de cura das nossas dores e feridas, o que é que nós precisamos? Da palavra. Da palavra que nos fala ao coração, para crendo nela, tenhamos a graça de experimentar em plenitude a ressurreição de Jesus, que nos é oferecida também, como foi oferecida a cada um dos seus discípulos. E naquele momento, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que eles entendessem. Todos os dias devemos pedir um dom do Espírito Santo, que se chama sabedoria. E este dom do Espírito Santo vem atrelado a um outro dom que se chama inteligência. Eu fico vendo no campo científico, principalmente agora nos meus estudos da pós-graduação, o quanto nós evoluímos no que diz respeito à ciência, das teorias, das reflexões, das conquistas, do próprio desenvolvimento, e isso é muito bom. Mas por um outro lado, eu fico observando também o quanto nos tornamos retardados em alguns aspectos, atrasados. Olhemos para a nossa realidade agora com a pandemia, todas essas questões que envolvem as dimensões sociais das relações, as questões políticas, as ideologias que formam e que dividem as pessoas, que se tornam gladiadores, principalmente utilizando os meios de comunicação, as redes sociais. E eu fico me confrontando neste duelo, como fomos capazes de alcançarmos um desenvolvimento tão grande, mas ao mesmo tempo nos tornarmos um povo tão bitolado e tão lento para compreendermos, a chegarmos no nível de que a fake news tem sido a fonte que alimenta milhões e milhões de pessoas. O que é uma fake news? Uma mentira, uma notícia falsa. E por que esta dicotomia nos bate de cá e nos bate de lá a todo momento? Porque nos falta a sabedoria do Espírito, porque nos falta a inteligência que seja capaz de abrir o nosso entendimento,
para que os nossos olhos sejam capazes de olhar além da realidade obscura e difícil, para que sejamos capazes de contemplarmos um horizonte que vai além daquele que apresenta na ponta do meu nariz. E foi esta a experiência dos discípulos. Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Então, o dom do Espírito que vem com a sua sabedoria, com a sua inteligência, nos possibilita uma nova compreensão, aquela que nos é oferecida pela própria palavra, e a experiência íntima e viva com a palavra nos dá a graça da ressurreição. E olha que interessante o final do texto. Jesus dizendo: o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Sai do fantasma para reconhecer o ressuscitado. Sai da incredulidade para a credulidade. Sai da dúvida para a fé. E esse, gente, é o nosso caminho. Esta é a trajetória que nós vivemos. E aí é muito importante sabermos que o caminho da fé não é o caminho das evidências materiais, palpável, provadas num laboratório e às vezes até de maneira científica, mas o caminho da fé é um caminho que se percorre com o coração aberto à revelação de Deus e acolhe a sua vida para que nós tenhamos vida. Se os discípulos tiveram que fazer este caminho para experimentarem a ressurreição de Jesus, façamos nós também este caminho. Para a vida de alguns talvez vai ser um caminho mais rápido, para outros talvez vai ser um caminho mais lento e demorado, porém não devemos deixar de fazê-lo, independente de qual será o tempo que gastaremos. A ressurreição de Jesus não é um fato imediatamente evidente, mas para que ele seja reconhecido, é necessário um caminho de amadurecimento da fé, até chegar à experiência com o ressuscitado. E é disso que nós precisamos. De repente, no primeiro momento, nem sejamos capazes de entender, e aí de repente a dúvida te domina, e fala: isso é balela, esse Jesus não ressuscitou não, se brincar nem Deus existe. E agora vem a luz da fé para te iluminar, para te ajudar a entender que é necessário um caminho, um amadurecimento, uma obra que é engenhosa. E aí voltemos ao exemplo do oleiro, que pega o barro, que vai para a sua roda, que vai apertando o seu pedal, e que vai moldando, de repente não sai como deveria, precisa recomeçar novamente, mas no final se tem uma obra-prima e maravilhosa. E hoje a palavra de Deus nos convoca a esta experiência, deste caminho, que durará a nossa vida toda, que mesmo permeado pelas dúvidas, pelas preocupações, pelos medos, pelas incertezas, podem ser alcançados por uma força maior, por um dom maior, por uma luz mais irradiante, que nos possibilite passarmos da dúvida para a certeza. E a Escritura se torna como esta mão, chagada e ressuscitada do divino oleiro, que nos molda a cada dia, porque a Escritura não só nos mostra quem é Jesus,
mas a Escritura dá o cumprimento, e ao mesmo tempo, através dele, nós temos a possibilidade de interpretar esta mesma Escritura. Por quê? Porque ele é por excelência a palavra do Pai. Então, experimentar a ressurreição é fazer uma experiência íntima com a palavra, porque é ela que nos revela o próprio Cristo ressuscitado. Portanto, necessitamos de reunirmos em volta de Jesus para escutar a sua palavra, que alimenta e que dá sentido para a nossa caminhada. De repente nós reunimos a família para ver TV, nós reunimos a família para fazer churrasco, nós reunimos a família para conversar potoca, mas de repente nós não reunimos a família para escutar Jesus. E a partir do momento que nós não nos reunimos em torno dele para escutá-lo, a nossa vida vai perdendo sentido. A nossa existência não consegue ser planificada. E hoje qual é o desafio do nosso tempo moderno? A insatisfação e o descontentamento das pessoas que não se realizam. Aí você olha para cada esquina de Senador Canedo, tem uma distribuidora de bebida cheia de gente. Por quê? Porque lá busca planificação e sentido para a sua caminhada, para a sua existência. E aqui nós poderíamos dar vários outros exemplos. E hoje, nesse terceiro domingo da Páscoa, o Senhor nos atraiu e nos trouxe até aqui. E foi capaz de nos reunir em torno da sua palavra que agora escutamos, para que esta mesma palavra caindo no nosso coração, seja capaz de nos fazer pessoas novas, seja capaz de fazer uma obra nova, seja capaz de nos possibilitar um horizonte maior que nos dê fôlego para nós respirarmos diante daquilo que ameaça o ar que nos alimenta e que nos tira a respiração. Permitamos que em torno desta palavra, olha que bonito esta disposição aqui da nossa igreja, nós estamos em torno da palavra, nós estamos em torno da Eucaristia, e são estas duas mesas que nos alimentam. São estes dois alimentos que vão dar sentido para a nossa caminhada, que vão dar força para a nossa luta, que vão se tornar as mãos cravadas e ressuscitadas do Cristo, a nos moldar como barro nas mãos do oleiro, e fazer de nós vasos novos, para estarmos cheios desta graça, deste poder, desta bênção e desta ressurreição, e anunciarmos este Jesus vivo e ressuscitado a todas as pessoas que estão à nossa volta. Como foi o último versículo? Vós sereis testemunhas de tudo isso. O itinerário da fé vivenciado com os discípulos não era porque eles eram os melhores, os mais santos, os mais inteligentes, não. De repente eram aqueles mais frágeis, mas Jesus quis contar com eles, para que, o experimentando em primeiro lugar, tivessem a possibilidade de transmiti-lo, de anunciá-lo, porque esta seria a missão da igreja, esta seria a missão dos discípulos. Esta é a minha missão como padre, esta é a sua missão como pai, esta é a sua missão como mãe, esta é a sua missão no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu círculo de amizade, na sua família. Vós sereis minhas testemunhas. Mas só pode ser testemunha quem experimenta, quem faz a experiência. A nível judicial é assim, se tem uma briga, só pode ser testemunha quem estava lá naquele momento. Se a pessoa não viu, não experimentou, não estava lá, ela pode ser testemunha? Não pode. Então ser testemunha pede-nos experiência, e é desta experiência que hoje a palavra nos convida. Então vamos encerrar esta pregação pedindo isso. Por um instante, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e pense: quais são os seus medos, as suas dúvidas,
Quais são os fantasmas que já te amedrontaram? Quais são as suas feridas, as suas dores, os seus cacos que te fizeram sofrer? E agora peça que Jesus abra a sua inteligência, que Ele te dê o dom da sabedoria, para que você nele se torne como um barro nas mãos do oleiro. Que as mãos marcadas, crucificadas e ressuscitadas de Jesus seja capaz de tocar as tuas cruzes, as tuas marcas, as tuas feridas, para que você seja curado, para que você seja ressuscitado, para que você tenha um novo olhar para reler a sua história e ter um entendimento novo de quem você é. Vai pedindo para Jesus, para que Ele fale ao seu coração, para que a palavra dEle dê sentido para a sua existência e para a sua caminhada. Senhor Jesus, hoje, nas Tuas mãos, nós queremos ser como barro nas mãos do oleiro. Nos forme, nos recrie, nos liberte, nos cure, nos ressuscite, nos dê a Tua paz, nos dê a Tua paz. Eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Rompe a minha vida e faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Jesus amado, Como barro nas mãos do oleiro. como barro nas mãos do oleiro. Rompe minha vida Rompe minha vida e faz-me de novo. e faz-me